Uma emocionante história de recomeço, onde o destino tece os fios do amor, em meio à solidão e ao desespero. Em fuga de um passado humilhante e grávida, Laura busca refúgio nas montanhas da Serra Gaúcha, sem imaginar que a escuridão de uma tempestade a levará para os braços de Vicente, um milionário marcado pela tragédia. Em uma noite fatídica, seus mundos colidem, unindo a fragilidade de uma nova vida à melancolia de um coração ferido. Prepare-se para uma jornada inesquecível, onde o amor renasce no silêncio da solidão e a esperança floresce em meio às adversidades. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva batia forte no para-brisa do carro velho e Laura Moraes apertava o volante com mais força do que deveria. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio que se infiltrava pelas janelas mal fechadas, mas pelo peso da decisão que havia tomado 3 dias atrás. Aos 25 anos, ela nunca imaginou que estaria fugindo de São Paulo com apenas algumas roupas, seus materiais de pintura e R$ 500 no bolso. O bebê se mexeu em sua barriga, como se quisesse lembrar-lhe de sua presença. Laura passou a mão livre sobre o ventre arredondado de 7 meses e sussurrou uma desculpa silenciosa. Não era assim que ela havia sonhado em viver sua primeira gravidez. Não era assim que imaginara criar uma filha, sozinha, sem dinheiro, sem apoio. Você não pode criar essa criança sozinha, Laura. A voz fria de sua mãe ainda ecoava em seus ouvidos. Volte para Rodrigo. Ele disse que pode arranjar as coisas, que pode cuidar de vocês discretamente. Discretamente. A palavra a fazia sentir náusea. Rodrigo Silva havia deixado bem claro sua posição. Ela seria mantida como uma amante confortável. A filha seria reconhecida financeiramente, mas ele jamais deixaria a esposa. Sua carreira política e sua reputação eram mais importantes que qualquer sentimento que pudesse ter nutrido por Laura. O GPS indicava que ela estava próxima ao destino. Uma pequena cabana que havia alugado por 1 mês através de um anúncio na internet. Seria um tempo para pensar, para decidir o que fazer. Talvez pudesse vender algumas pinturas para turistas. Quem sabe abrir um pequeno ateliê na região. As montanhas da Serra Gaúcha sempre a inspiravam. Enquanto isso, a 60 quilômetros dali, Vicente Alencar estava parado diante da janela de seu escritório, observando a mesma tempestade que castigava a região. Aos 38 anos, ele havia construído um império vinícola que se estendia por hectares das mais belas terras gaúchas. Mas toda aquela riqueza parecia vazia, como o vinho que sobrava nas taças dos jantares solitários. A chuva sempre o fazia lembrar de Isabela. Foi numa noite assim, 5 anos atrás, que ela havia saído para uma reunião de caridade e nunca mais voltou. O acidente na estrada sinuosa que cortava a propriedade havia levado não apenas sua esposa, mas também todos os sonhos que ele havia construído de uma família, de filhos correndo pelos corredores da mansão. Senhor Vicente? A voz de Dona Rosa, a governanta, interrompeu seus pensamentos sombrios. O jantar está servido. Ele acenou sem se virar. Dona Rosa era uma das poucas pessoas que ainda permaneciam na propriedade. A maioria dos funcionários havia sido dispensada nos últimos anos. Não por questões financeiras, mas porque Vicente não suportava o movimento, as vozes, a vida pulsando ao seu redor, quando a sua própria parecia ter parado no tempo. A tempestade se intensificava e Vicente fechou os olhos. Nessas noites, ele costumava beber mais que o normal, deixando que o vinho entorpecesse a dor que nunca diminuía. Os amigos haviam desistido de visitá-lo. Os negócios funcionavam no automático graças a administradores competentes, e ele se contentava com o isolamento voluntário que havia escolhido.
Laura finalmente avistou a pequena cabana no meio da floresta. Era mais rústica do que as fotos sugeriam, mas seria suficiente. Ela estacionou debaixo de uma árvore que oferecia pouca proteção contra a chuva e correu para a varanda, carregando apenas uma mala pequena. A chave estava onde o proprietário havia prometido, embaixo de um vaso de plantas secas. A cabana cheirava a umidade e abandono, mas era limpa e tinha o básico: uma cozinha simples, um quarto pequeno e uma sala com lareira. Laura sorriu pela primeira vez em dias. Ali, ninguém a julgaria. Ali, ela poderia pensar com clareza. Enquanto desempacotava suas coisas, uma contração súbita a fez dobrar-se de dor. Era cedo demais. Ainda faltavam 2 meses. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Devia ser apenas o estresse da viagem, a mudança de ambiente. Mas quando uma segunda contração veio, mais forte que a primeira, Laura sentiu o pânico tomar conta de seu peito. Ela estava sozinha, no meio da floresta, longe de qualquer hospital. Seu celular mal pegava sinal. A chuva continuava implacável lá fora e Vicente havia desistido do jantar. Caminhava pelos corredores vazios da mansão quando ouviu um barulho estranho vindo da direção da estrada. Parecia um carro, mas quem seria louco de dirigir numa noite dessas pelas estradas da serra? Ele se aproximou da janela da entrada principal e viu uma figura pequena correndo em direção à sua porta. Vicente franziu o senho. Ninguém sabia do caminho até sua casa e ele não esperava visitas. Quando a campainha tocou, ele hesitou. Fazia meses que não recebia ninguém, mas algo na urgência das batidas na porta o fez agir. Quando abriu, encontrou uma jovem encharcada, com os cabelos grudados no rosto e uma expressão de desespero absoluto. "Por favor", ela ofegou, segurando a barriga arredondada. "Eu preciso de ajuda. Acho que o bebê está vindo." Vicente ficou paralisado por um momento, olhando para aquela estranha que o destino havia colocado em sua porta numa noite de tempestade. A última coisa que ele esperava era ter que lidar com vida entrando em seu mundo de silêncio e morte. Mas quando Laura cambaleou e ele a segurou instintivamente, sentindo o peso de sua vulnerabilidade e o calor de outro ser humano após tanto tempo de solidão, Vicente soube que aquela noite mudaria tudo. Vicente carregou Laura para dentro da mansão, sentindo o peso delicado de seu corpo tremer contra o dele. O cheiro de chuva e medo emanava dela, misturando-se com o aroma de madeira e vinho que impregnava sua casa há anos. Ele a depositou no sofá da sala principal, sem saber exatamente o que fazer com aquela situação que havia invadido seu refúgio. "Dona Rosa!" gritou, sua voz ecoando pelos corredores vazios. A governanta apareceu rapidamente, os olhos arregalados ao ver a jovem molhada e claramente em trabalho de parto. "Meu Deus do céu!" murmurou a mulher mais velha, correndo para buscar toalhas. "Quanto tempo entre as contrações, querida?" Laura tentou responder, mas outra onda de dor a fez gemer. Vicente observava tudo como se fosse um espectador de sua própria vida, incapaz de processar como aquela noite silenciosa havia se transformado em algo tão intenso e vital. "Precisamos levá-la ao hospital", disse ele, já pegando as chaves do carro. "Com essa tempestade, as estradas estão intransitáveis", replicou Dona Rosa, colocando uma toalha quente sobre os ombros de Laura. "E pelo jeito, não vai dar tempo." Vicente sentiu o pânico subir pela garganta. Não estava preparado para aquilo. Não queria aquela responsabilidade. Há 5 anos ele havia fugido de tudo que representasse vida, crescimento, futuro. E agora, o destino colocava uma mulher prestes a dar à luz, bem no centro de seu mundo, cuidadosamente construído de solidão. "Eu não posso", começou ele, mas parou quando Laura segurou seu pulso com força surpreendente. "Por favor", ela sussurrou, os olhos verdes brilhando de lágrimas e determinação. "Eu não tenho mais ninguém." Algo naquelas palavras tocou uma ferida antiga em Vicente.
Ele também não tinha ninguém, também havia escolhido a solidão como companheira. Mas olhando para aquela jovem, vendo a vida lutando para nascer, ele sentiu uma pontada de algo que havia enterrado profundamente, o instinto de proteger. As próximas horas passaram como um borrão. Vicente se viu ajudando Dona Rosa, buscando água quente, segurando a mão de Laura quando as contrações se intensificavam. Ele descobriu que ela se chamava Laura Moraes, que era a artista que estava fugindo de uma situação que ela não explicou completamente. "O pai do bebê?" perguntou Vicente durante um momento de calma, incapaz de conter a curiosidade. Laura fechou os olhos. "Não existe pai. Pelo menos não um que importe." A resposta dele veio carregada de uma amargura que ela não conseguiu decifrar. Vicente havia se afastado dela fisicamente após aquilo, como se as palavras tivessem construído uma barreira invisível entre eles. Quando finalmente a bebê nasceu, chorando forte e saudável, Vicente sentiu algo se partir dentro de seu peito. Era uma menina pequena e perfeita, com os punhos cerrados e a voz potente. Laura chorou ao segurá-la, uma mistura de alívio, amor e terror em seu rosto. "Ela é linda", murmurou Vicente, sem conseguir desviar o olhar da criança. Por um momento, ele se permitiu imaginar como seria se aquela cena fosse sua, se fosse Isabela ali, se fosse seu filho nascendo naquela sala que havia se tornado um berço improvisado. "Obrigada", disse Laura, olhando para ele com uma gratidão que o deixou desconfortável. "Eu não sei como te agradecer. Você salvou nossas vidas." Vicente se afastou bruscamente. "Dona Rosa fez a maior parte do trabalho. Eu apenas estava aqui." Mas Laura havia percebido a gentileza por trás da rudeza, a forma como ele segurava a bebê com cuidado extremo quando Dona Rosa precisou sair para buscar mais suprimentos. Havia uma tristeza profunda naqueles olhos escuros, uma dor que ela reconhecia porque carregava uma semelhante. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, mas Vicente descobriu que não conseguia simplesmente mandar Laura embora. Ela não tinha para onde ir, estava sem dinheiro e tinha um bebê recém-nascido. Dona Rosa havia preparado o quarto de hóspedes e insistia que elas ficassem até Laura se recuperar. "É temporário", disse Vicente para si mesmo, observando Laura amamentar a filha na varanda da manhã. O sol da serra iluminava seus cabelos castanhos e ela cantarolava baixinho uma canção que ele não conhecia. Havia algo hipnotizante naquela cena de maternidade, algo que fazia sua casa parecer viva novamente. Mas Vicente lutava contra aquela sensação. Ele havia construído suas defesas cuidadosamente. Havia aprendido que amar significava perder, que se apegar levava à dor insuportável. Laura representava tudo o que ele havia rejeitado: esperança, futuro, a possibilidade de recomeçar. "Você não pode ficar aqui indefinidamente", disse ele uma tarde, quando a encontrou pintando no jardim enquanto a bebê dormia em um carrinho improvisado. Laura parou de pintar e o encarou. "Eu sei. Só preciso de alguns dias para me organizar, decidir o que fazer." "E o que pretende fazer?" A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia. "Não sei", ela admitiu, a honestidade crua em sua voz. "Eu deixei tudo para trás, minha família, minha vida. Pensei que conseguiria recomeçar aqui, mas agora, com ela..." Laura olhou para a filha dormindo. "Talvez eu tenha sido ingênua demais." Vicente sentiu uma pontada de algo que poderia ser compaixão, mas também irritação. A vulnerabilidade dela o incomodava, porque despertava nele instintos que preferia manter adormecidos. "Existe uma cabana vazia na propriedade", ouviu-se dizer, surpreso com suas próprias palavras. "Antiga casa de caseiro. Precisa de reformas, mas é habitável. Você pode ficar lá em troca de trabalho. Dona Rosa precisa de ajuda com a casa grande." Laura o encarou surpresa. "Você faria isso? Por quê?" Vicente desviou o olhar, incapaz de responder que não sabia ao certo. Que talvez fosse pela forma como ela cantava para a filha, ou como seus olhos se iluminavam quando pintava,
ou simplesmente porque fazia muito tempo que ele não se sentia necessário para alguém. É uma proposta comercial, disse friamente. Nada mais. Mas naquela noite, quando Vicente a viu pela janela de seu escritório, caminhando pelo jardim com a bebê no colo, ele soube que havia se enganado. Havia algo naquela mulher e em sua filha que estava rachando as paredes que ele havia construído ao redor do coração. E quando Laura olhou em direção à sua janela e acenou timidamente, Vicente sentiu pela primeira vez em 5 anos que talvez, apenas talvez, o isolamento não fosse mais suficiente para protegê-lo da dor de viver. 2 semanas se passaram desde que Laura se mudara para a antiga casa do caseiro. A construção de pedra estava situada a uma distância respeitosa da mansão principal, aninhada entre vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Ela havia passado os primeiros dias limpando e organizando o espaço, transformando-o em um lar acolhedor para ela e a pequena Helena, nome que escolhera em homenagem à avó que a criara. Vicente observava as transformações à distância. Cortinas coloridas nas janelas, um varal com roupinhas de bebê tremulando no vento, o som distante de canções de ninar que chegavam até ele nas noites mais silenciosas. A propriedade, que por tanto tempo havia sido um mausoléu de memórias, começava a despertar. A rotina de trabalho se estabeleceu naturalmente. Laura ajudava Dona Rosa com a limpeza e organização da casa grande, sempre com Helena dormindo em um berço portátil que Vicente havia mandado comprar na cidade. Ele tentou manter distância, mas descobriu que era impossível ignorar completamente a presença delas. Ela tem jeito para plantas, comentou Dona Rosa uma manhã, enquanto preparava o café de Vicente. Olhe só o que fez com aqueles vasos da varanda. Vicente olhou pela janela e viu Laura regando as plantas que haviam definhado sob seus cuidados negligentes. Ela conversava com elas enquanto trabalhava, como se fossem velhas amigas. Helena dormia tranquilamente em uma cadeirinha ao lado, protegida do sol por uma sombrinha improvisada. Ela também pinta, continuou Dona Rosa, um sorriso discreto nos lábios. Vi algumas telas dela quando fui levar as toalhas limpas. Tem muito talento. Vicente grunhiu uma resposta não comprometedora, mas sua curiosidade havia sido despertada. Naquela tarde, quando Laura saiu para caminhar com Helena, ele se viu caminhando até a casa do caseiro. A porta estava aberta e ele conseguiu ver algumas telas apoiadas contra a parede. Eram paisagens da serra, mas pintadas com uma sensibilidade que o surpreendeu. Ela havia capturado não apenas a beleza visual das montanhas, mas algo mais profundo. A melancolia que pairava sobre aquelas terras, a solidão majestosa dos vinhedos, a tristeza que ele pensava ser exclusivamente sua. Você gosta? A voz de Laura às suas costas o fez se virar bruscamente. Eu não deveria estar aqui, disse ele, claramente desconfortável por ter sido pego bisbilhotando. Não tem problema. Laura entrou, colocando Helena no berço e se aproximando das telas. Eu estava querendo sua opinião mesmo. São da sua propriedade, afinal. Vicente estudou as pinturas mais de perto. Havia uma em particular que o intrigou. Mostrava a mansão ao entardecer, mas havia uma figura solitária na janela do escritório. Ele reconheceu a silhueta imediatamente. Você me observa, constatou ele, sem acusação na voz. Apenas uma curiosidade inquietante. Laura corou levemente. Desculpe, é que você tem uma presença muito marcante. Fica difícil não notar. Presença marcante. Vicente repetiu as palavras como se fossem estrangeiras. Minha esposa costumava dizer que eu era transparente, que ela conseguia me ler como um livro aberto. Foi a primeira vez que ele mencionou Isabela para Laura, e as palavras saíram antes que pudesse contê-las. Laura percebeu a importância daquele momento e permaneceu em silêncio, esperando. Ela morreu aqui, continuou Vicente, olhando pela janela em direção à curva perigosa da estrada. Acidente de carro.
Noite de tempestade, muito parecida com aquela em que você chegou. Sinto muito, disse Laura suavemente. Deve ter sido terrível. O que é terrível é que eu não consegui salvá-la. As palavras saíram carregadas de uma culpa que ele carregava há 5 anos. Ela saiu brava comigo naquela noite. Tivemos uma discussão idiota sobre ter filhos. Ela queria, eu achava que ainda não era hora. Se eu não tivesse sido tão teimoso, ela não teria saído de casa. Laura se aproximou dele, Helena começando a se mexer no berço. Acidentes acontecem, Vicente, não foi culpa sua. Não foi? Ele a encarou com uma intensidade que a fez recuar um passo. Eu tinha tudo. Uma mulher que me amava, uma vida pela frente, a possibilidade de ser pai. E joguei tudo fora por orgulho. Helena começou a chorar e Laura a pegou no colo instintivamente. Vicente observou a cena. Mãe e filha, a naturalidade do vínculo, o amor incondicional que irradiava delas. Algo se contraiu em seu peito. Por isso você vive sozinho, compreendeu Laura. Está se punindo. Eu mereço a solidão, respondeu ele simplesmente. Nos dias que se seguiram, um padrão estranho se estabeleceu entre eles. Vicente começou a aparecer na casa do caseiro com desculpas esfarrapadas. Precisava verificar um cano ou checar se as janelas fechavam bem. Laura recebia essas visitas com uma paciência que o desconcertava, oferecendo café e continuando suas atividades como se a presença dele fosse natural. Uma tarde, enquanto Laura pintava no jardim, Helena dormindo ao seu lado, Vicente se aproximou para observar o trabalho. Era um retrato da filha, mas havia algo na expressão da bebê que o intrigou. Ela parece séria demais para uma criança, comentou. Laura pausou a pincelada. Ela tem os olhos do pai, sempre teve essa expressão pensativa. Você não fala muito sobre ele. Laura ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse quanto deveria revelar. Não há muito o que falar. Ele é casado, é político e deixou bem claro que Helena e eu seríamos apenas um arranjo conveniente em sua vida. Um arranjo. Vicente repetiu as palavras com desprezo. Minha família achou que eu deveria aceitar. Afinal, ele oferecia segurança financeira, educação para Helena, o que mais uma mãe solteira poderia querer. A amargura na voz de Laura era palpável. Eles não entenderam que eu preferia a incerteza, a humilhação de ser mantida em segredo. Vicente estudou o perfil dela enquanto ela continuava pintando. Havia força naquela decisão, uma dignidade que ele reconhecia e respeitava. Foi corajoso, disse finalmente. Foi desesperado, corrigiu Laura. Coragem seria ter dito não desde o início. Naquela noite, Vicente se encontrou na varanda de seu escritório, observando a luz acesa na casa do caseiro. Ele conseguia ver a silhueta de Laura movendo-se pela cozinha, provavelmente preparando a mamadeira noturna de Helena. Havia algo reconfortante naquela cena doméstica, uma normalidade que ele havia esquecido que existia. Pela primeira vez em 5 anos, Vicente se perguntou se a penitência que havia se imposto era realmente necessária, ou se era apenas covardia disfarçada de nobre sofrimento. Laura havia arriscado tudo por dignidade e amor maternal. O que ele havia arriscado por qualquer coisa nos últimos anos. Quando ela apareceu na janela, embalando Helena, e acenou em sua direção, Vicente não se escondeu como costumava fazer. Acenou de volta e, por um momento breve, mas significativo, eles se conectaram através da distância e da escuridão. 2 corações feridos, reconhecendo a dor um do outro. Helena estava com febre alta há 2 dias. Laura havia tentado todos os remédios caseiros que conhecia, mas a temperatura da bebê só aumentava. Na madrugada de terça-feira, quando o termômetro marcou quase 40 graus, o pânico finalmente venceu o orgulho de Laura. Ela correu descalça pela grama molhada de orvalho, Helena ardendo em seus braços, batendo desesperadamente na porta da mansão. Vicente abriu ainda de roupão, os cabelos desalinhados, mas bastou um olhar para o estado da criança para que ele entrasse em ação.
Precisamos ir ao hospital. Agora, disse ele, já pegando as chaves do carro. A viagem de 40 minutos até a cidade mais próxima passou como um borrão de curvas perigosas e súplicas sussurradas. Vicente dirigia com uma perícia que demonstrava conhecimento íntimo daquelas estradas traiçoeiras, enquanto Laura segurava Helena no banco traseiro, tentando mantê-la acordada. Ela vai ficar bem, dizia Vicente, olhando pelo retrovisor sempre que podia. Helena é forte, assim como a mãe. No hospital, Vicente se transformou. O homem recluso e hesitante desapareceu, dando lugar a alguém acostumado a ser obedecido. Ele exigiu o melhor pediatra, uma sala particular, todos os exames necessários. Quando o médico mencionou que seria necessário internação e que os custos seriam altos, Vicente simplesmente entregou seu cartão de crédito sem pestanejar. Eu não posso aceitar isso, protestou Laura, enquanto Helena recebia soro em uma sala privativa. Já devo muito a você. Não deve nada, respondeu Vicente, puxando uma cadeira para ficar ao lado da cama hospitalar. E não aceito discussão sobre isso. Durante as primeiras 24 horas, eles se revezaram ao lado de Helena. Laura adormecia por alguns minutos na cadeira ao lado da cama, apenas para despertar com Vicente, cobrindo-a com um cobertor ou trazendo café quente. Ele havia cancelado todos os compromissos e parecia determinado a não sair de perto até que a crise passasse. Foi na segunda noite, quando Helena finalmente havia melhorado e dormia tranquilamente, que tudo mudou. Laura havia cochilado, exausta pelos dias de vigília, quando acordou com Vicente sussurrando o nome de Isabela. Ele estava dormindo na cadeira ao lado dela, mas seu rosto estava contorcido de dor. Não, por favor, eu prometo, vamos ter o bebê. Volta para casa comigo, murmurava ele, claramente preso em um pesadelo. Laura tocou gentilmente seu ombro para acordá-lo. Vicente abriu os olhos bruscamente, desorientado, e por um momento pareceu não reconhecer onde estava. Quando seus olhos encontraram os dela, Laura viu uma vulnerabilidade crua que ele nunca havia permitido que ela testemunhasse. Desculpe, disse ele, passando as mãos pelo rosto. Você estava sonhando com ela. Vicente assentiu, sem tentar negar. Eu sonho com ela todas as noites, ela me pedindo para voltar e eu não conseguindo salvá-la. Laura olhou para Helena, que dormia pacificamente, depois para Vicente. Você me salvou. Salvou nós duas, mais de uma vez. Isso não apaga o que eu não consegui fazer por Isabela. Não, concordou Laura suavemente. Mas talvez signifique que você merece uma segunda chance de ser feliz. Algo mudou no ar entre eles naquele momento. Vicente a encarou como se a visse realmente pela primeira vez. E Laura sentiu o coração acelerar sob aquele olhar intenso. Quando ele se inclinou para verificar se Helena estava bem, seu rosto passou perto demais do dela e Laura sentiu o calor de sua respiração. Laura, começou ele. E havia algo perigoso na forma como disse seu nome. Ela deveria ter se afastado, deveria ter lembrado que ele era seu patrão, que ela dependia da generosidade dele, que emoções intensas em situações de crise raramente levavam a decisões sensatas. Mas quando Vicente curvou a cabeça e seus lábios encontraram os dela, Laura não resistiu. O beijo foi gentil no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Laura respondeu, colocando a mão na nuca dele, Vicente a puxou mais perto e o beijo se aprofundou, carregado de todo o desejo reprimido e a necessidade emocional que haviam estado construindo entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Vicente encostou a testa na dela e Laura podia sentir o conflito interno que o consumia. Isso não pode acontecer, sussurrou ele, mas não se afastou. Por quê? Perguntou ela, sabendo que a resposta seria complicada.
porque eu não posso oferecer o que você merece, porque eu sou um homem quebrado que vive assombrado pelo passado, porque você e Helena merecem alguém inteiro. E se eu não me importar com isso? Vicente fechou os olhos, como se as palavras dela fossem uma tentação que ele lutava para resistir. Você deveria se importar. Na manhã seguinte, Helena estava bem o suficiente para receber alta. No caminho de volta para a propriedade, eles mantiveram uma conversa educada sobre os cuidados que ela precisaria nos próximos dias. Mas a tensão no ar era palpável. O beijo havia mudado tudo entre eles, e ambos sabiam que não havia como voltar atrás. Vicente a ajudou a instalar Helena de volta na casa do caseiro, mas seu comportamento estava diferente. Mais atencioso, mais protetor, mas também mais distante, como se lutasse contra algo interno. Obrigada, disse Laura quando ele se preparava para sair. Por tudo! Não sei como vou conseguir te pagar. Não quero seu dinheiro, interrompeu ele, virando-se para encará-la. O olhar dele era intenso, carregado de significado. Mas existe algo que eu preciso que você entenda. Laura esperou, o coração batendo forte. O que aconteceu no hospital não pode se repetir. Não por você não merecer, mas porque eu não posso dar a você o que precisa. Não posso ser o homem que você e Helena merecem. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Vicente não conseguia desviar o olhar dos lábios dela. E Laura percebeu que, independentemente do que ele dissesse, algo fundamental havia mudado entre eles. O beijo havia aberto uma porta que nenhum dos dois conseguiria fechar completamente. Naquela noite, quando Laura o viu na janela de seu escritório, como de costume, ela acenou. Mas desta vez, em vez de apenas retribuir o gesto, Vicente desceu e caminhou até o portão que separava o jardim da mansão da casa do caseiro. Eles ficaram ali, cada um de um lado da cerca, olhando um para o outro na luz do luar. Nenhum dos dois disse uma palavra. Mas ambos sabiam que estavam parados no precipício de algo que poderia destruir o frágil equilíbrio que haviam construído, ou transformar suas vidas para sempre. Os dias seguintes ao incidente no hospital trouxeram uma intimidade perigosa entre Vicente e Laura. Ele havia começado a aparecer na casa do caseiro todas as noites após o jantar, sempre com alguma desculpa. Verificar se Helena estava bem, trazer remédios, discutir pequenos reparos, mas ambos sabiam que as razões reais eram outras. Laura o esperava com café quente e conversas que se estendiam até altas horas. Vicente descobriu que ela havia estudado história da arte antes de se dedicar completamente à pintura, e suas discussões sobre cultura e arte reacenderam uma parte de sua mente que havia estado adormecida. Ela, por sua vez, ficou fascinada pelas histórias que ele contava sobre a tradição vinícola de sua família, sobre os segredos passados de geração em geração. Uma semana depois da alta de Helena, Vicente chegou à casa do caseiro mais cedo que o usual, encontrando Laura no jardim. Ela havia criado um pequeno ateliê improvisado ao ar livre, aproveitando a luz do entardecer para pintar. Helena dormia tranquilamente em seu carrinho, protegida por um mosquiteiro delicado. Você está pintando a mansão de novo, observou Vicente, aproximando-se da tela. É diferente desta vez, disse Laura sem parar de pintar. Antes eu pintava a solidão. Agora o quê? Laura parou, olhando para ele com uma intensidade que o fez se aproximar mais. Agora eu pinto a possibilidade. Vicente ficou parado atrás dela, tão perto que podia sentir o perfume suave de seus cabelos. Quando Laura se inclinou para pegar mais tinta, suas costas roçaram levemente no peito dele e ambos congelaram. Laura! Sussurrou ele, a voz rouca. Ela se virou devagar, ficando entre Vicente e o cavalete. O espaço entre eles era mínimo, carregado de uma tensão que vinha crescendo há semanas. Quando Vicente levantou a mão para tocar o rosto dela, Laura fechou os olhos, permitindo-se sentir a carícia. Eu tentei me manter longe, confessou ele, mas você é como um imã,
Quanto mais eu luto, mais forte fica a atração. Então pare de lutar, murmurou Laura, colocando a mão sobre a dele. Desta vez, quando Vicente a beijou, não havia hesitação. Era um beijo carregado de semanas de desejo reprimido, de solidão compartilhada, de uma conexão que nenhum dos dois conseguia mais negar. Laura se deixou envolver pelos braços dele, sentindo pela primeira vez em meses que estava onde deveria estar. Eles foram interrompidos pelo som de um carro subindo a estrada da propriedade. Vicente se afastou bruscamente, reconhecendo o motor. É meu irmão, disse ele, passando as mãos pelos cabelos. Ele não pode nos ver assim. Laura arrumou a roupa rapidamente, pegando Helena no colo. Por quê? Qual o problema? Eduardo é complicado. Desde que Isabela morreu, ele tem tentado me convencer a vender a propriedade, a me mudar para a cidade. Se ele souber sobre você, sobre nós... O carro parou em frente à mansão e Laura pôde ver um homem elegante de meia-idade saindo do veículo. Mesmo à distância, era possível perceber a semelhança com Vicente, mas havia algo diferente na postura, mais calculista, menos calorosa. Vá para dentro, pediu Vicente. E por favor, se ele vier aqui, não mencione isto entre nós. Laura assentiu, mas uma sensação desconfortável se instalou em seu estômago. Por que o relacionamento deles precisava ser escondido? O que exatamente Vicente temia? Eduardo Alencar não demorou a aparecer na casa do caseiro. Ele bateu à porta com a confiança de quem estava acostumado a ser recebido onde quer que fosse. E Laura atendeu com Helena no colo, tentando parecer apenas a funcionária que supostamente era. Você deve ser a nova contratada, disse Eduardo, estudando-a com olhos calculistas. Eduardo Alencar, irmão do Vicente. Laura Moraes, respondeu ela, mantendo a voz neutra. Eduardo entrou sem ser convidado, observando a casa com curiosidade excessiva. Meu irmão não me falou que havia contratado alguém com um bebê. Isso é inusual. Dona Rosa precisava de ajuda, disse Laura, repetindo a história oficial. Eduardo pegou uma das pinturas que estavam apoiadas contra a parede. Você fez isto? Tem talento? E este bebê? Em quantos meses? 2 meses, respondeu Laura, desconfortável com o interrogatório. E o pai? A pergunta foi feita de forma casual, mas Laura percebeu a armadilha. Não é relevante para o trabalho que faço aqui. Eduardo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Claro que não. Bem, foi um prazer conhecê-la, Laura. Tenho certeza de que conversaremos mais em breve. Depois que ele saiu, Laura ficou inquieta. Havia algo na forma como Eduardo a observara, como se estivesse catalogando informações para uso posterior. Quando Vicente apareceu 1 hora depois, ela compartilhou suas preocupações. Eduardo sempre foi protetor, disse Vicente, mas havia tensão em sua voz. Ele se preocupa comigo desde que Isabela morreu. Protetor ou controlador? Perguntou Laura. Vicente não respondeu imediatamente, confirmando os temores dela. Nos dias seguintes, Eduardo permaneceu na propriedade como hóspede. Laura notou que ele sempre aparecia nos momentos em que ela e Vicente estavam juntos, sempre com alguma desculpa para interromper. Ele também fazia perguntas constantes sobre o passado de Laura, sobre Helena, sobre seus planos futuros. 1 semana depois, Laura descobriu o verdadeiro motivo da presença de Eduardo. Ela estava voltando de uma caminhada com Helena quando ouviu vozes alteradas vindindo da mansão. Aproximou-se da janela aberta do escritório e ouviu uma discussão acalorada entre os irmãos. Você perdeu completamente o juízo, gritava Eduardo. Primeiro se isola aqui por 5 anos e agora está se envolvendo com uma desconhecida que apareceu do nada com um filho bastardo. Cuide do que fala, respondeu Vicente, a voz perigosamente baixa. Eu me informei sobre ela, Vicente. Laura Moraes fugiu de São Paulo grávida. O pai da criança é um político casado. Ela é uma caça-fortunas. Laura sentiu o sangue gelar. Eduardo havia investigado seu passado.
Você não sabe do que está falando, disse Vicente. Não sei. Ela aparece aqui na sua porta em uma noite de tempestade, grávida e sem dinheiro. Quanto mais clichê pode ser. E você, coitado, todo carente e culpado pela morte da Isabela, cai que nem um patinho. Chega, rugiu Vicente. Não, não chega. Você esqueceu que existe um testamento? Que nossa família tem regras sobre casamento e herança? Se você se casar com essa mulher, especialmente sendo ela mãe solteira e fugitiva, o conselho familiar pode questionar sua capacidade mental. E eu terei base legal para assumir o controle da empresa. Laura recuou da janela, o coração disparado. Agora entendia por que Vicente havia insistido em manter segredo sobre o relacionamento deles. Não era apenas sobre ele estar pronto ou não. Havia implicações financeiras e familiares que ela nem imaginava. Você está me ameaçando? Perguntou Vicente. Estou te protegendo, respondeu Eduardo, a voz mais suave agora. Mande-a embora, Vicente, antes que isso vá longe demais, antes que ela destrua tudo que nosso pai construiu. Naquela noite, quando Vicente veio à casa do caseiro, Laura estava diferente, distante, formal, como nos primeiros dias. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, notando a mudança. Laura olhou para Helena, dormindo pacificamente, depois para Vicente. Seu irmão me investigou. Vicente fechou os olhos. Laura. Ele sabe sobre Rodrigo, sobre por que eu fugi. E mais importante, ele sabe sobre nós. Isso não importa. Não importa? Laura se levantou, a voz tremendo de emoção contida. Ele pode usar isso para tomar sua empresa, Vicente. Sua herança, tudo. Vicente se aproximou dela, tentando tocá-la. Mas Laura se afastou. Você deveria ter me contado sobre o testamento, sobre as regras da sua família. Eu nunca teria deixado as coisas chegarem a este ponto se soubesse. E é por isso que não contei, admitiu Vicente, porque sabia que você se afastaria. E eu deveria me afastar, disse Laura, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambos sabiam que era tarde demais. O que havia entre eles era real demais, forte demais para ser simplesmente ignorado. E Eduardo Alencar havia deixado claro que não permitiria que o relacionamento continuasse sem consequências graves. A explosão veio 3 dias depois, quando Laura menos esperava. Ela estava no jardim da mansão, ajudando Dona Rosa a colher ervas para o almoço, quando ouviu o som de vários carros subindo a estrada. Helena dormia em seu carrinho portátil sob a sombra de uma jabuticabeira, alheia à tensão que começava a se formar no ar. Quem será? Murmurou Dona Rosa, protegendo os olhos do sol para ver melhor. Laura reconheceu imediatamente o primeiro carro, o sedã preto e reluzente de Rodrigo Silva. Seu sangue gelou. Atrás dele vinham 2 outros veículos, um deles com uma equipe de filmagem que ela conseguiu identificar pelas câmeras visíveis. Meu Deus! Sussurrou ela, pegando Helena rapidamente no colo. Dona Rosa, eu preciso sair daqui, agora! Mas era tarde demais. Rodrigo havia saído do carro e caminhava em direção a elas com a arrogância que ela conhecia tão bem. Ao lado dele estava um homem que ela não reconhecia, mas que carregava uma pasta de couro e tinha a postura típica de um advogado. Laura, meu amor, disse Rodrigo, abrindo os braços como se esperasse ser recebido calorosamente. Finalmente te encontrei. A equipe de filmagem se posicionou estrategicamente, captando cada ângulo da cena. Laura percebeu que não era uma coincidência. Era uma armadilha cuidadosamente orquestrada. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, recuando instintivamente. Vim buscar minha família, declarou Rodrigo, alto o suficiente para que as câmeras pegassem cada palavra. Vim buscar minha filha e a mulher que amo. Laura olhou ao redor, desesperada. Vicente deveria estar no escritório, mas não havia sinal dele. Eduardo, no entanto, observava toda a cena da varanda da mansão
com um sorriso satisfeito que confirmou suas piores suspeitas. Helena não é sua filha no papel, disse Laura, tentando manter a voz firme. Você mesmo fez questão de deixar isso claro. Mas sou o pai biológico, retrucou Rodrigo, acenando para o advogado. E Dr. Menezes aqui tem todos os documentos necessários para provar isso, incluindo um pedido de guarda compartilhada. O advogado se adiantou, estendendo uma série de papéis. Senhora Moraes, meu cliente está oferecendo um acordo muito generoso. Uma casa em São Paulo, pensão mensal vitalícia para a senhora e a criança, além de reconhecimento legal da paternidade. Tudo o que ele pede em troca é que a senhora volte e mantenha discrição sobre o relacionamento. Discrição, repetiu Laura, a palavra soando amarga em sua boca. Como sempre. Laura, seja racional, disse Rodrigo, aproximando-se mais. Olhe ao redor. Você está morando numa casa de caseiro, dependendo da caridade de estranhos. Que futuro você pode oferecer para nossa filha aqui? Foi nesse momento que Vicente apareceu, vindo do escritório com uma expressão de fúria que Laura nunca havia visto antes. Eduardo deve ter o alertado sobre a chegada dos visitantes. O que está acontecendo aqui? Perguntou Vicente, colocando-se protetivamente na frente de Laura. Rodrigo estudou Vicente com os olhos de quem estava acostumado a avaliar adversários políticos. Você deve ser o proprietário. Rodrigo Silva, deputado estadual. Vim buscar minha companheira e minha filha. Laura não é sua companheira, disse Vicente, a voz gelada, e não vai a lugar nenhum contra a vontade dela. Ah, mas ela quer ir, interferiu Eduardo, descendo da varanda com um envelope nas mãos. Não é mesmo, Laura? Eduardo se aproximou do grupo, entregando o envelope para Rodrigo. Fotocópias de algumas pinturas muito interessantes que a senhorita Laura fez, incluindo algumas íntimas do meu irmão. Laura sentiu o mundo desabar. Eduardo havia vasculhado seus pertences, encontrado os esboços que ela havia feito de Vicente em momentos desguardados, dormindo na cadeira do hospital, trabalhando no jardim sem camisa, olhando pela janela em seus momentos de melancolia. Muito tocante, disse Rodrigo folheando as imagens. Laura sempre teve talento para capturar intimidade. A câmera se aproximou para filmar as pinturas e Laura percebeu a extensão da armadilha. Rodrigo não havia aparecido ali por amor ou responsabilidade paterna. Ele estava cobrindo uma possível exposição política, garantindo que sua imagem de homem de família fosse preservada. E Eduardo havia lhe fornecido a munição perfeita. Basta! Gritou Vicente, tentando tomar os papéis de Rodrigo. Não tem direito de... Na verdade, temos todo o direito, interrompeu o advogado. Estas imagens comprovam que minha cliente estava envolvida em um relacionamento inapropriado enquanto cuidava da filha menor. Isso pode ser usado em um processo de guarda, se necessário. Laura olhou para Vicente e viu o momento exato em que ele compreendeu a dimensão do problema. Se ela ficasse, não apenas perderia Helena, mas Vicente seria arrastado para um escândalo público que poderia destruir sua reputação e dar a Eduardo as munições que ele precisava para questionar sua sanidade mental. Laura, disse Vicente, estendendo a mão para ela, não escute eles, nós podemos lutar contra isso. Mas Laura já havia tomado sua decisão. Com Helena apertada contra o peito, ela se virou para Rodrigo. Se eu for com você, você deixa Vicente em paz. Nunca mais o incomoda, nunca usa essas imagens. Laura, não, implorou Vicente. É claro, disse Rodrigo, sorrindo vitorioso. Eu só quero minha família de volta. Sua família? Laura riu amargamente. Você nem sabe o nome da sua filha. É Helena, caso tenha curiosidade. Rodrigo teve a decência de parecer constrangido por um momento, mas rapidamente se recompôs. Tenho muito o que aprender sobre ser pai. Você pode me ensinar. Laura beijou a testa de Helena, depois olhou para Vicente uma última vez. Havia lágrimas nos olhos dele, uma dor que ela reconhecia porque sentia a mesma. Eu sinto muito, sussurrou ela.
por tudo. Laura, por favor, disse Vicente, dando um passo em direção a ela. Não faça isso. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão que chegava tarde demais. Laura fechou os olhos, permitindo-se sentir o impacto delas por um momento antes de se virar para Rodrigo. Vamos embora, disse ela. Agora. Enquanto se dirigia para o carro, Laura ouviu Vicente chamando seu nome, mas não se virou. Não podia se virar, porque sabia que se visse o rosto dele novamente, não teria forças para partir. Eduardo observou toda a cena com satisfação mal disfarçada. Quando o carro de Rodrigo desapareceu na curva da estrada, ele se aproximou de Vicente, que estava parado como uma estátua, olhando para o ponto onde Laura havia desaparecido. Foi melhor assim, disse Eduardo, colocando a mão no ombro do irmão. Agora você pode voltar a ter uma vida normal. Vicente se livrou do toque bruscamente. Normal? Repetiu ele, a voz carregada de uma fúria contida. Você destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida em 5 anos e chama isso de normal? Eu salvei você de uma tragédia maior, retrucou Eduardo. Aquela mulher ia acabar com tudo que temos. Vicente olhou para o irmão com uma expressão que Eduardo nunca havia visto antes. Desprezo puro e absoluto. Saia da minha propriedade, disse Vicente, a voz perigosamente baixa. Agora, Vicente, seja racional. Saia! O grito ecoou pelas montanhas, espantando pássaros das árvores. Eduardo recuou, finalmente percebendo que havia ido longe demais. Quando Vicente finalmente ficou sozinho, ele caminhou até a casa do caseiro. A porta estava aberta e dentro havia sinais da partida apressada de Laura. Gavetas abertas, algumas roupas esquecidas, o cavalete ainda montado com uma pintura pela metade. Era um retrato dele sorrindo, algo que ela havia pintado de memória, porque Vicente não se lembrava de ter sorrido genuinamente em anos. Mas nos traços delicados de Laura, ele via o homem que havia se tornado ao lado dela e Helena. Um homem capaz de amar novamente, de ser feliz, de ter esperança. Agora, olhando para a casa vazia, Vicente percebeu que havia perdido mais do que a mulher que amava. Havia perdido a versão de si mesmo que Laura havia ajudado a renascer. E pela segunda vez na vida, ele estava completamente sozinho, com apenas suas escolhas e arrependimentos como companhia. 2 semanas se passaram desde que Laura havia voltado para São Paulo com Rodrigo, e a vida na cobertura luxuosa no Itaim Bibi parecia um sonho dourado que rapidamente se transformara em pesadelo. Rodrigo havia cumprido suas promessas materiais, um apartamento elegante, uma babá para Helena, roupas caras, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas Laura descobriu que ser uma companheira discreta significava viver como uma prisioneira dourada. Ela não podia sair sozinha sem avisar onde ia e com quem. Suas redes sociais haviam sido gentilmente desativadas pela assessoria de Rodrigo. Quando tentou vender algumas pinturas em uma galeria local, recebeu uma ligação educada, mas firme, explicando que seria melhor para todos se ela se dedicasse apenas à maternidade por enquanto. É temporário, dizia Rodrigo sempre que ela protestava. Até as coisas se acalmarem na imprensa, você entende. Mas Laura estava começando a entender coisas demais, como o fato de Rodrigo ter câmeras de segurança em todos os cômodos, exceto o quarto de Helena. Como ele sabia exatamente com quem ela havia falado durante o dia, mesmo quando saía apenas para levar Helena ao pediatra. Como sua liberdade havia sido trocada por uma gaiola de ouro. O que mais a assombrava, porém, eram as noites. Rodrigo esperava que ela desempenhasse o papel de companheira em todos os aspectos, mas Laura se sentia morta por dentro. Quando ele a tocava, ela fechava os olhos e pensava em Vicente, nas mãos gentis dele segurando Helena, no jeito como seus olhos se iluminavam quando ela entrava na sala.
na forma como ele sussurrava seu nome como se fosse uma oração. Foi numa dessas noites, enquanto amamentava Helena às 3 da manhã, que Laura tomou uma decisão. Ela pegou o celular novo que Rodrigo havia dado a ela, certamente monitorado, e ligou para o único número que havia memorizado, Dona Rosa. Alô? Atendeu a voz familiar após muitos toques. Dona Rosa, sou eu, Laura, sussurrou ela, olhando para a porta para ter certeza de que Rodrigo estava dormindo. Minha querida, como você está? E a pequena Helena? Estamos bem, mentiu Laura. Como está o Vicente? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Não está bem, filha. Não está nada bem. Ele mal sai do escritório, não come direito, demitiu todos os funcionários exceto eu. É como se tivesse voltado àqueles primeiros anos, depois que Dona Isabela morreu. Só que pior. Laura fechou os olhos, sentindo a culpa apertar seu peito. E Eduardo? Esse desgraçado. A voz de Dona Rosa ficou carregada de raiva. Sumiu no mundo depois que o Vicente o expulsou. Mas ontem ele apareceu aqui com uns homens de terno, dizendo que tinha direito de vistoriar a propriedade. Vistoriar? Disse que estava preocupado com a sanidade mental do Vicente, que um homem que demite funcionários e se isola desse jeito pode não estar apto a administrar os negócios da família. Laura sentiu o sangue gelar. Eduardo estava colocando seu plano em ação, usando a depressão de Vicente como evidência de incapacidade mental. Dona Rosa, preciso te perguntar uma coisa. Você conhece advogados de confiança? Alguém que não tenha ligação com a família Alencar? Conheço sim. Dr. Carvalho, que cuidou do inventário do meu falecido marido. Homem honesto. Por quê? Laura olhou para Helena, que dormia pacificamente em seus braços. Porque eu cometi o maior erro da minha vida e preciso encontrar uma forma de consertar as coisas. Nos dias seguintes, Laura começou a agir. Sempre que saía com Helena para consultas médicas ou passeios supervisionados, ela fazia pequenos desvios. Primeiro, foi ao escritório de Dr. Carvalho, um homem de 60 anos com olhos gentis e uma reputação impecável em direito de família. Senhora Moraes, disse ele após ouvir sua história, sua situação é mais complexa do que parece. Legalmente, o Sr. Silva tem direitos como pai biológico, mas o fato de você ter sido coagida a voltar pode ser questionado. Eu não fui tecnicamente coagida, admitiu Laura. Eu escolhi voltar para proteger Vicente. Ah, mas aí está a questão. Dr. Carvalho se inclinou para a frente. Se conseguirmos provar que essa escolha foi resultado de chantagem e manipulação, temos base para um processo. Mas precisamos de evidências. Laura pensou nas pinturas que Eduardo havia usado contra ela, na forma como toda a situação havia sido orquestrada. E se eu conseguir gravar uma confissão? Dr. Carvalho a estudou cuidadosamente. Seria perigoso e, dependendo de como fosse obtida, poderia não ser admissível em tribunal. Mas seria um começo, insistiu Laura. Sua próxima parada foi um café pequeno no centro da cidade, onde encontrou Mariana Santos, uma jornalista investigativa que havia conhecido anos atrás numa exposição de arte. Mariana era conhecida por suas reportagens sobre corrupção política e abuso de poder. Laura Moraes, disse Mariana, abraçando a amiga, sumiram com você. Há rumores de que você está envolvida com o deputado Silva. É uma longa história, disse Laura, olhando ao redor nervosamente, e eu preciso da sua ajuda. Laura contou a Mariana tudo, sobre Vicente, sobre a chantagem de Eduardo, sobre como havia sido manipulada a voltar para Rodrigo. Mariana escutou tudo com a atenção profissional de quem estava acostumada a lidar com escândalos políticos. Isso é grande, Laura, disse Mariana finalmente. Deputado usando influência para pressionar ex-amante, família rica, manipulando situações para ganho pessoal. Mas preciso de provas sólidas. O que você precisa exatamente? Gravações, documentos,
testemunhas. Algo que prove que você foi coagida, que toda essa história do relacionamento feliz é uma farsa. Laura passou os próximos dias planejando cuidadosamente. Ela começou a gravar conversas com Rodrigo, sempre com o celular escondido, capturando momentos em que ele deixava claro que o relacionamento deles era uma conveniência política. Conseguiu fotografias de documentos que encontrou no escritório dele, incluindo correspondências com Eduardo Alencar que sugeriam coordenação entre eles. Mas a descoberta mais chocante veio por acaso. Laura estava organizando as coisas de Helena quando encontrou um envelope que havia esquecido na bolsa de fraldas. Algo que havia pego da casa do caseiro na pressa da partida. Dentro havia uma carta que Vicente havia escrito para ela, mas nunca entregue. Laura, dizia a carta, sei que é cedo demais para falar sobre amor, mas não posso mais fingir que você e Helena são apenas hóspedes temporários na minha vida. Vocês trouxeram luz para um lugar que estava morto há 5 anos. Não sei se mereço uma segunda chance de ser feliz, mas sei que quero tentar construir algo real com você. Sei que tem medo do meu passado, da minha bagagem, mas talvez possamos curar juntos as feridas que carregamos. Laura teve que parar de ler, as lágrimas embaçando sua visão. Vicente havia escrito aquilo antes de toda a catástrofe, quando ainda havia esperança para eles, e ela havia jogado tudo fora por medo, permitindo que outros decidissem seu destino. Naquela noite, quando Rodrigo voltou de uma sessão no Congresso, Laura estava esperando por ele na sala de estar, com Helena dormindo no berço ao lado. Precisamos conversar, disse ela. Rodrigo a estudou com olhos calculistas. Sobre o quê? Sobre quando essa farsa vai acabar. Sobre quando você vai me deixar livre. Rodrigo riu, mas não era um som alegre. Livre? Laura, você não entende ainda? Não existe livre para você. Não depois de tudo que investimos nessa situação. Investimos? Você acha que foi fácil limpar a confusão que você fez lá na Serra? Você acha que não custou dinheiro fazer aquelas fotos desaparecerem da internet? Garantir que nenhum jornalista investigasse sua fuga romântica? Laura sentiu o coração acelerar. Que fotos? Ah, você não sabia. Rodrigo sorriu cruelmente. Seu amigo Eduardo não foi muito discreto. Algumas das imagens que ele usou para te trazer de volta acabaram vazando para blogs de fofoca. Milionário recluso e misteriosa amante. Foi um pesadelo de relações públicas. Laura percebeu que havia sido ainda mais manipulada do que imaginava. Eduardo não apenas havia a chantageado, havia garantido que a história se tornasse pública o suficiente para destruir qualquer chance de ela voltar para Vicente sem causar um escândalo maior. Mas enquanto Rodrigo continuava falando, detalhando como havia resolvido a situação, Laura discretamente ativou o gravador do celular. Cada palavra era uma confissão a mais. Cada detalhe, mais uma prova de que toda a situação havia sido orquestrada. Quando finalmente foi para o quarto, Laura sabia que tinha material suficiente para começar a luta. Ela ligou para Dr. Carvalho e marcou uma reunião para o dia seguinte. Depois enviou uma mensagem criptografada para Mariana com parte das gravações. Olhando para Helena, dormindo pacificamente, Laura fez uma promessa silenciosa. Ela havia permitido que o medo a controlasse uma vez. Havia deixado que outros decidissem seu destino. Mas não mais. Era hora de lutar pelo amor que havia perdido, pela vida que realmente queria, pela felicidade que Vicente e ela mereciam ter juntos. A guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez em semanas, Laura sentia uma centelha de esperança. Vicente havia dito que a amava e ela finalmente estava pronta para lutar por esse amor. O confronto final aconteceu de uma forma que Laura nunca havia imaginado. 3 semanas depois de começar a colher evidências, ela recebeu uma ligação desesperada de Dona Rosa. "Laura, minha filha, você precisa voltar", chorava a governanta. "O Vicente, ele está muito mal. Eduardo conseguiu uma ordem judicial, alegando que ele não está mentalmente capaz de administrar os negócios.
Trouxe médicos, advogados, vai internar o Vicente à força. Laura sentiu o mundo girar. Como assim internar? Diz que ele está com depressão severa, que representa risco para si mesmo. Os papéis já estão assinados. Vão levar ele hoje à tarde. Laura olhou para Helena, que brincava no chão da sala, alheia ao drama dos adultos. Era agora ou nunca. Ela pegou o telefone e ligou para Mariana. Preciso que você e sua equipe estejam na propriedade dos Alencar em 2 horas. Disse sem preâmbulos. Vou dar a você a maior reportagem da sua carreira. Laura, o que você vai fazer? Vou buscar o homem que amo. A próxima ligação foi para Dr. Carvalho, que concordou em acompanhá-la com uma liminar contestando a internação forçada. A terceira foi para Rodrigo. Vou sair com Helena para uma consulta médica, mentiu ela. A babá pode levá-la, disse Rodrigo desconfiado. É uma consulta específica. Preciso falar com o médico. 2 horas depois, Laura estava na estrada para a Serra Gaúcha, com Helena no banco traseiro e o coração batendo como um tambor. Atrás dela seguiam 2 carros, um com Mariana e sua equipe, outro com o Dr. Carvalho e um oficial de justiça. Quando chegaram à propriedade, a cena era de um filme de terror. 2 ambulâncias estavam estacionadas em frente à mansão, junto com vários carros oficiais. Eduardo comandava a operação como um general, apontando direções para os paramédicos que se preparavam para entrar na casa. Laura saiu do carro com Helena no colo e caminhou diretamente até Eduardo, que empalideceu ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, tentando manter a compostura. "Impedindo que você destrua completamente a vida do seu irmão", respondeu Laura, alto o suficiente para que as câmeras de Mariana captassem tudo. "Você não tem autoridade legal aqui", disse Eduardo, mas sua voz tremia. "Na verdade, eu tenho", interferiu o Dr. Carvalho, aproximando-se com os papéis. Liminar contestando a internação, baseada em evidências de que todo este processo foi motivado por interesses financeiros, não por preocupação médica legítima. Eduardo tentou recuar, mas Mariana se aproximou com o microfone. "Senhor Eduardo Alencar, é verdade que o senhor orquestrou um esquema para afastar a senhora Laura Moraes de seu irmão, incluindo coordenação com o deputado Rodrigo Silva? Eu não tenho nada a declarar", disse Eduardo, mas o pânico em seus olhos era visível. Foi nesse momento que Vicente apareceu na porta da mansão. Laura quase não o reconheceu. Estava magro, barbudo, com olhos fundos que falavam de semanas de insônia e desespero. Quando ele a viu, parou como se tivesse visto um fantasma. "Laura!", sussurrou ele, como se temesse que fosse uma alucinação. Ela correu até ele, Helena ainda no colo, e pela primeira vez em semanas sentiu-se completa. Vicente a envolveu nos braços, apertando-as contra o peito, como se nunca mais fosse soltá-las. "Eu pensei que tinha te perdido para sempre", murmurou ele contra seus cabelos. "Nunca", disse Laura, as lágrimas correndo livremente. "Eu te amo, Vicente. Demorei para entender, mas eu te amo." Eduardo tentou se aproximar, mas Dr. Carvalho o impediu. "Senhor Eduardo, tenho aqui gravações que comprovam sua participação em um esquema de chantagem e manipulação. Recomendo que chame seu advogado." Mariana continuava filmando enquanto reproduzia partes das gravações que Laura havia feito. A voz de Rodrigo ecoava clara. "Você acha que foi fácil limpar a confusão que você fez lá na Serra? Garantir que nenhum jornalista investigasse sua fuga romântica? Essas gravações foram obtidas ilegalmente", protestou Eduardo. "Na verdade", disse Laura, tirando um papel da bolsa, "eu tinha autorização. Veja só, Rodrigo me fez assinar um monte de documentos quando voltei. Entre eles, sem que eu percebesse na época, estava uma autorização para gravação de conversas para fins de documentação do relacionamento. Ele queria se proteger, mas acabou me dando a ferramenta que precisava." A expressão de Eduardo mudou de pânico para desespero,
quando percebeu que seu plano havia desmoronado completamente. Os paramédicos, sem ordens claras e diante da liminar judicial, começaram a se retirar. Vicente segurou o rosto de Laura entre as mãos. Como você conseguiu? Como descobriu tudo? Dona Rosa me contou sobre a tentativa de internação e eu descobri que não posso viver sem você, disse Laura. Que não quero que Helena cresça achando que amor é abrir mão da própria felicidade. E Rodrigo? Laura sorriu pela primeira vez em semanas. Rodrigo vai ter que explicar para a Comissão de Ética do Congresso por que usou influência política para chantagear uma ex-amante. E para a esposa dele, por que gastou dinheiro público tentando abafar escândalos pessoais. 6 meses depois, Laura estava na varanda da casa do caseiro, agora completamente renovada e expandida, pintando enquanto Helena engatinhava no gramado. Vicente se aproximou por trás, envolvendo-a na cintura. Como está ficando? Perguntou ele, olhando para a tela. É um retrato da família, disse Laura, mostrando a pintura. Mostrava Vicente, ela e Helena no jardim da mansão, com Dona Rosa ao fundo segurando uma bandeja de café. Nossa família, Vicente beijou seu pescoço. Gosto de como soa, nossa família. Eduardo havia sido condenado por formação de esquema fraudulento e havia perdido todos os direitos sobre a herança familiar. Rodrigo enfrentava um processo de cassação do mandato e havia perdido tanto a esposa quanto as pretensões políticas. As fotos e gravações que haviam usado contra Laura se voltaram contra eles quando expostas pela reportagem de Mariana. Tem certeza de que quer se casar comigo? Perguntou Vicente, brincando com um anel de noivado que ele havia dado a ela na semana anterior. Uma mulher com passado escandaloso, mãe solteira, artista rebelde. Laura riu, virando-se nos braços dele. Tenho certeza de que quero me casar com um viúvo recluso, dono de vinhedos, que coleciona tristezas e tem um sorriso que consegue iluminar montanhas inteiras. Eles se beijaram enquanto Helena batia palmas, como se aprovasse a cena. Dona Rosa apareceu na porta sorrindo. O almoço está pronto, anunciou ela. E chegou uma encomenda para a senhora Laura. Uma galeria de São Paulo quer expor suas pinturas. Laura olhou para Vicente, que sorriu com orgulho. Vá em frente, disse ele. Eu e Helena vamos estar aqui quando você voltar, sempre. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à mansão, Laura pensou em como a vida podia mudar de rumo de formas inesperadas. Ela havia chegado àquelas montanhas fugindo de um passado doloroso, mas encontrou um futuro que nunca havia ousado sonhar. Vicente parou de repente, olhando para ela com aquela intensidade que a fazia se sentir a mulher mais amada do mundo. O que foi? Perguntou Laura. Só estou pensando que talvez Isabela estivesse certa, disse ele. Talvez eu realmente seja transparente para quem me ama de verdade. Laura tocou o rosto dele suavemente. E o que você está pensando agora? Vicente sorriu. O sorriso que ela havia aprendido a despertar e que planejava continuar despertando pelo resto da vida. Estou pensando que a tempestade que trouxe você até aqui foi a melhor coisa que já me aconteceu e que alguns refúgios se transformam em lares quando encontramos as pessoas certas para dividir com elas. Enquanto entravam na mansão, Helena nos braços de Vicente e Laura ao lado dele, o sol se punha sobre os vinhedos da Serra Gaúcha, pintando o céu com tons dourados que prometiam um amanhã ainda mais belo. O refúgio na montanha havia se tornado exatamente o que deveria ser. Um lar abençoado pelo amor verdadeiro, onde duas almas feridas encontraram cura uma na outra, e onde uma pequena Helena cresceria sabendo que o amor vale qualquer luta.